Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre fé. E a lição de hoje é a lição de número 8, com o tema Fé para crer que Deus não criou o mal. É uma lição muito importante, muito interessante, especialmente para a classe de jovens, porque é um tema que está diretamente ligado a questões culturais e educacionais pelo mundo afora. E nós sabemos que a cultura moderna influencia de forma profunda as pessoas, especialmente a juventude. E uma compreensão correta, bíblica, de Deus é muito importante. Por isso, convido você a estar conosco nesta aula, lição de número 8, com o tema Fé para crer que Deus não criou o mal. Lembrando que você, sendo um assinante do ebedemfoco.com, você terá os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, você que usa slides em PowerPoint para ministrar a sua aula, venha para o ebedemfoco.com, seja assinante do ebedemfoco.com e você terá os slides da EBD prontos para serem usados, que dará a você muito mais tempo para preparar a sua aula. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você, sendo assinante, poderá baixá-los todos aqui no ebedemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. E o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebedemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo 100, verso 5, que diz assim: Porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. O salmista, num salmo de louvor, ele louva a bondade de Deus e expressa uma verdade bíblica importante: o Senhor é bom e eterno. O resumo da nossa lição diz: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda sorte de males para a humanidade e a criação. Esse é um ponto muito importante, né? E como nós temos aqui, é o resumo da lição. A lição se propõe a afirmar esta verdade, que aliás é muito importante que ela seja propagada. Eu penso até que esse tema é um tema já vencido, né? Sobre Deus ser bom ou mal, de onde veio o mal. Esse é um tema vencido, que, como diz aqui o comentarista da lição, no resumo da lição, o pecado da desobediência de Adão e Eva é que trouxe toda a sorte de males para a humanidade e toda a criação. Não foi Deus. Eu penso sempre num ponto importante. Lá em Gênesis, no jardim, Deus criou o homem e colocou no jardim e disse para o homem: coma de todos os frutos que tem no jardim, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Deus estipulou ali para Adão e Eva duas coisas que são importantes: uma lei e um princípio. A lei: não coma. Princípio: você terá consequência se comer. Se você comer, você vai estar desobedecendo a Deus. O princípio do bem é a obediência a Deus. E as consequências é a violação do princípio da obediência. Então o que nós temos aqui? Nós temos Deus dizendo: olha, não coma, obedeça a minha palavra, obedeça a minha ordem, obedeça a minha lei e você irá bem. Se você comer, você vai morrer. Ou seja, se você desobedece a Deus, o pecado entra e então todas as consequências do pecado estarão ali presentes. Não tem como as pessoas dizerem que Deus é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. O mal veio por causa do pecado. Deus disse para Adão e Eva: não comam, porque se vocês comerem, vocês vão sofrer. Mas eles comeram, eles sofreram
e o sofrimento entrou na realidade da humanidade. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Salmo 34, verso 12 até o verso 22. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça aí uma leitura pausada do texto. Estude também o livro do profeta Abacuque, que é muito importante sobre esse tema. Nossa introdução. Para alguns filósofos, teólogos e religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. As pessoas que criam essa problemática, elas basicamente não compreendem o que aconteceu no jardim. A existência de um Deus bom e a existência do mal não estão antagônicas, elas não são contraditórias. Por quê? Porque Deus não é a fonte do mal e Deus não é obrigado a acabar com toda a existência por causa do mal e também não é obrigado a aceitar o mal de forma passiva. O que nós vemos na Bíblia, é óbvio que tudo tem o seu tempo. O que nós vemos é que Deus, como eu falei agora há pouco, Deus estabeleceu leis e princípios. Os homens violaram essas leis e esses princípios. O mal entrou na realidade da humanidade e eles pagarão por isso. Eles pagarão eternamente ou sofrerão as consequências na realidade de sua existência por viverem longe de Deus, desobedecendo a Deus. E também todos nós, por sermos pecadores, sofremos com as consequências do pecado. Nós temos na nossa realidade as consequências do pecado físico, as consequências do pecado moral. Nós temos em nossa realidade as consequências física e moral do pecado. Nós temos em nossa realidade as consequências imediatas e as consequências eternas. As consequências imediatas, elas são para todos os seres existentes, não apenas os seres humanos, mas para toda a criação. As consequências da existência do pecado na realidade da criação é para toda a criação. Agora tem as consequências do pecado para os seres humanos, as consequências eternas, que é baseado naquele princípio: se você comer, você vai morrer. Se você desobedecer, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Mas nós temos na cruz uma questão importante, que na cruz o nosso pecado foi condenado. Na cruz, as consequências eternas do pecado foram punidas. Lembra daquele princípio, toda transgressão tem punição? Na cruz, a nossa transgressão foi punida. Para que isso seja real, nós precisamos então estar em Cristo. Cristo sofre a punição para o nosso pecado. E para nós estarmos livres disso, nós precisamos estar em Cristo. É por isso que é importante nós lembrarmos: em Cristo, você pode sofrer as consequências do pecado imediato, aqui na terra. Enfermidades, tristeza, passará por dificuldades, porque o próprio Cristo viveu isso. Como a própria Bíblia diz, que Jesus era um homem de dores. Ele mesmo sofreu, ele mesmo foi sofredor. Mas estando em Cristo, você jamais experimentará, jamais passará pelas consequências eternas do pecado. Porque estando em Cristo, tudo aquilo que era para você sofrer por causa do pecado, Jesus já sofreu. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmativa verdadeira? E o que veremos é o que veremos na lição deste domingo. Eu penso que isso aqui é perigoso, né? Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja bem
do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. Os valores e crenças de cada pessoa é que determinam o que é bem e o que é mal. Será que isso é uma verdade? Será que isso realmente é verdade? Isso é muito perigoso. Mas vamos ver no nosso comentário. O mal moral e físico. De acordo com o nosso primeiro tópico, né? De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeito. Gênesis 1:31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. O mal, tanto físico quanto moral, teve seu início na queda, narrada no 3º capítulo do livro de Gênesis, que nós já falamos, né? Todo o problema do mal começa a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus, porque Deus havia estabelecido uma lei e um princípio. A lei é: me obedeça, não coma. O princípio é: se você comer, você vai pagar pelas consequências. E as consequências do pecado de Adão e Eva, como diz Charles Spurgeon e outros teólogos, né, que como eles eram nossos representantes federativos, né, então todo o pecado deles passou para todos nós. Aí você pode perguntar: Melco, o que é esse representante federativo? Um exemplo bem clássico que eu posso dar para você aprender é o seguinte: nós somos brasileiros livres, certo? Você esteve com Dom Pedro no dia da independência, proclamando a independência? É óbvio que não. Mas ele era o nosso representante federativo, o nosso representante federal naquele dia. Ele proclamou a independência e todos os brasileiros tornaram-se independentes. Assim como quando Deus disse para Adão e Eva: não coma, porque se vocês comerem, vocês sofrerão as consequências do pecado. Eles comeram e as consequências passaram deles a toda a humanidade. E o que é ainda muito mais grave, a própria criação sofreu e sofre até hoje com as consequências do pecado. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Gênesis 3:16 e também o 19 explica isso. O verso 16 diz: e disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O verso 19 é sobre o homem. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós podemos inferir, e há muitos teólogos que afirmam isso, que Deus criou Adão e Eva para que eles povoassem a terra naquele estado de inocência e perfeição. Naquele estado. Tá? Deus criou para que eles povoassem a terra naquele estado. E parece, pelo que é dito aqui, que a dor do parto, a sujeição e outros males da mulher, e o trabalho pesado, a fadiga, a dor e tantas outras coisas para o homem, essas coisas não existiriam para o ser humano se não tivesse havido o pecado. Então todas essas consequências, e mais a inveja, o ódio, o rancor, a avareza, todas essas outras coisas que dominam o coração do homem, são resultados da desobediência de Adão e Eva. Portanto, que fique bem claro, e a cultura pagã, essa cultura pós-moderna, maligna, não pode roubar essa verdade dos nossos jovens. Professor, ensine isso aos seus jovens. Que fique bem claro, o pecado é o responsável por todo o mal. E óbvio, né? Claro, o próprio ser humano, por ser desobediente, foi desobediente e ainda é desobediente, ele é responsável por todos os males que acontecem no mundo. Separada de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em um estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Todo pecado é contra Deus e a sua vontade, e portanto jamais pode vir dele. Eu estava vendo uma pregação do pastor Josemar Bessa, que achei muito legal, que é muito bom aplicar nisso aqui, que é importante que nós tenhamos, inclusive, muito cuidado com as ideologias, com essas pseudos novidades teológicas, porque olha só, a serpente, né, Satanás, conseguiu enganar Adão e Eva lá no jardim.
lá em um ambiente espetacularmente próprio para eles, livre de corrupção. Agora imagine nós no mundo que nós vivemos. Irmãos, precisamos estar atentos. Nós temos um inimigo e ele está por aí influenciando o mundo, influenciando a cultura, a música que você ouve, os programas de TV que você assiste, os filmes que você assiste. Esse inimigo está por aí influenciando tudo isso, tentando colocar na sua cabeça de que o responsável por todos os males no mundo é Deus e não você. E não o próprio inimigo, e não as nossas próprias atitudes perversas que nós cometemos. Então, cuidado. Satanás influenciou, corrompeu a mente de Adão e Eva no jardim, onde não havia pecado. Imagine o que ele está fazendo agora com o mundo. Então, tenha cuidado. Professor, converse com seus alunos sobre isso. O pecado surgiu lá no jardim. Satanás influenciou Eva e Adão lá no jardim. Imagine agora. Tenha cuidado. A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. O primeiro casal era livre para tomar suas decisões. Entretanto, o Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência ao afirmar: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. É interessante isso aqui porque nós temos, conhecemos essa divergência entre arminianos e calvinistas, sobre hoje termos livre-arbítrio ou não, o que seria esse livre-arbítrio. Mas a maioria deles vão convergir nesse ponto, que antes do pecado, Adão e Eva estavam em uma posição extremamente privilegiada de rejeitar. Eles não tinham nenhuma influência interna, que é o que nós temos hoje. Nós temos uma influência interna. A semente do pecado está em nós hoje. Os cristãos vencem mais o pecado porque nós recebemos o Espírito Santo que mortifica essa influência do pecado. Mas Adão e Eva não tinham essa influência do pecado, eles não tinham essa sementinha do mal. E mesmo assim, Satanás conseguiu corromper a consciência e o coração deles. Mesmo assim, mesmo eles num ambiente perfeito. Então nós vemos aqui que eles tinham condição de dizer não, de fazer uma escolha, dizer não, nós vamos ficar com Deus. Imagine hoje, onde nós temos o pecado que habita nossa carne, que luta contra o Espírito, o quão que é difícil ser fiel. Mas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós somos fiéis. De acordo com a filosofia, antes de falar a respeito do mal, observe o que o filósofo Aristóteles entendia como bem. É aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Para alguns filósofos escolásticos, um método ocidental de pensamento crítico com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega, o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta. Ou seja, para os escolásticos, o bem é Deus. O bem é Deus e todo bem que alguém possa experimentar provém de Deus. Aristóteles fala do bem como algo desejável, mas Aristóteles fala do bem numa perspectiva um tanto quanto abstrata. Os escolásticos, que unia pensamento filosófico, crítico com religião, com teologia, eles chegam bem mais perto em dizer que o bem é o ser que possui o absoluto, que é absoluto. E quem é absoluto? Somente Deus. O bem é Deus e todo bem provém de Deus. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral, o mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo o que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. O mal é tudo, numa perspectiva moral, aquilo que faz mal, aquilo que é nocivo, que faz mal. É interessante que as pessoas estão tão cega quanto ao mal, que elas não conseguem perceber o problema do mal nem na perspectiva moral. Porque se na perspectiva moral o mal é aquilo que é nocivo, que é prejudicial às pessoas, por que as pessoas
roubam, por que elas se drogam, por que elas trabalham tanto, por que elas são tão avarentas. Será que elas não percebem que isso é mal? Mas é para você entender o quanto que o pecado escravizam as pessoas, o quanto que o pecado cega as pessoas. De acordo com a ética secular e cristã, a ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada um. Já a ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Ela mostra que o Deus Trino é santo, imutável e criou tudo perfeito. Vamos lá. Nós temos aqui a ética cristã e a ética secularista. A ética secularista ela é uma coisa abjeta. É dentro dessa perspectiva da ética secularista que nós temos o marxismo cultural, nós temos outras ideologias, né? O pós-modernismo, o materialismo. E é dentro dessa perspectiva materialista e relativistas que nós temos aquela perspectiva do fim justifica os meios, né? A ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, né? Que o mal para um não necessariamente é mal para outro. Foi dentro dessa perspectiva que aconteceram as principais revoluções socialistas e comunistas, e também as revoluções fascistas e nazistas, né? Todas essas revoluções, todas essas perspectivas opressoras, elas estão centradas dentro desse princípio do materialismo e do relativismo. Dentro dessa perspectiva está a ideia do o fim justifica os meios. Qual é o fim almejado? O fim pode parecer belo. Mas nós temos uma barreira para alcançar esse fim. Não importa. Não importa se a gente suborna, se mata, se deixa morrer de fome, se faz na força. Todas as revoluções esquerdistas, todas as revoluções socialistas, fascistas, esquerdistas, comunistas, nazistas, todas essas coisas, elas tiveram como princípio o relativismo da verdade, o relativismo do bem. O bem para alguns deles era algo e eles estavam tanto quanto distantes. E para chegar lá, não importa o meio. Então é importante que a gente pense que a ética secular, na sua perspectiva, ela é materialista e relativista. E o relativismo leva as pessoas a a atitudes atrozes, como foram todas as revoluções de esquerda. A ética cristã, eu gosto dessa perspectiva porque a ética cristã se baseia nas escrituras e pensa no sofrimento especificamente como um aperfeiçoamento da vida. Um aperfeiçoamento da vida. E não como uma questão relativa, né? Não no mal como algo relativo, mas como um aperfeiçoamento da vida. A ética cristã pensa que o mal é inerente ao ser humano por causa do pecado. E o sofrimento, ele é um objetivo de aperfeiçoar. É a pedagogia de Deus. A ética cristã trata das 3 esferas principais do homem: a moral, a social e espiritual. Os israelitas caíram no deserto por não observar a lei moral que havia sido outorgada por eles, né? Que é o decálogo, os 10 mandamentos, né? Nós podemos observar isso, né? Que eles rejeitaram substancialmente, adoraram outros deuses, cobiçaram, não guardaram o dia de Deus, mataram, roubaram, se prostituíram, enfim, eles simplesmente pisaram a lei de Deus. Isso é tão absurdo que o dia que Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, que o primeiro mandamento das tábuas da lei é: adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a ele servirá. Quando ele chega cá embaixo, o povo estava festejando e adorando a um bezerro de ouro. É mole? Como o pecado é cruel, é maligno, o que o pecado leva as pessoas a viver, a vergonha que levam eles a viver. E Deus rejeitou. Não podemos deixar de lado esses fatos bíblicos, pois nos revela o perigo de não vivermos o ideal ético do reino de Deus instituído por Jesus Cristo.
1 Coríntios 10:5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. Ou seja, Deus não se agradou dos israelitas que viveram daquela forma. Nesse dia, inclusive, não sei quantos mil foram mortos porque desobedeceram a Deus, porque rejeitaram, pisaram a lei de Deus. A corrupção moral tem causado terríveis consequências para toda a sociedade. Não podemos nos conformar com os pensamentos deste mundo. Os pensamentos deste mundo diz que o mal é relativo, que a verdade é relativa, que tudo é relativo. Nós não podemos conformar. Como diz Paulo em Romanos 12:1, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo jaz no maligno. Professor, explore isso com seus alunos. O mundo jaz no maligno. A educação, a cultura, e a cultura de modo geral, livros, cinema, esporte, estão em pleno domínio do mal, em pleno domínio do pecado. Tenhamos cuidado. É preciso dizer não ao hedonismo, ao relativismo ético e a tudo que nos leva a pecar e assim nos afastar de Deus. O hedonismo é a busca incessante pelo prazer, é a rejeição à possibilidade do sofrimento. E quando nós vemos isto, nós vemos uma geração fraca. Tem aquele ditado, é uma frase, né, de um filósofo, não recordo quem é, mas é assim: tempos bons faz homens fracos. Homens fracos faz tempos difíceis, mas tempos difíceis fazem homens fortes. A cultura do hedonismo, a cultura do não sofrimento, a cultura da não dificuldade, a cultura do prazer imediato, do imediatismo, do viver pelo prazer, tem transformado a nossa sociedade e a nossa geração, as nossas gerações, as últimas gerações de até 30 anos, é uma calamidade de homens e mulheres fracos, débeis, doentes. O sofrimento, como diz o pastor Luiz Saião, sem o sofrimento nós não conheceríamos muito do que conhecemos de Deus. E como diz o filósofo ateu, né, Luiz Felipe Pondé, sem o sofrimento nós seríamos bem mais idiotas do que somos. Somos o sal da terra e a luz do mundo deste século. Vivamos como tal. O texto de Mateus 5, 13 e 14 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, nós precisamos fazer a diferença. Como sal, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos trazer equilíbrio. Como luz, nós não podemos nos esconder. Que luz é essa que está escondida? Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Segundo tópico: Deus e o mal. Deus é mau? Não, ele é bom, santo, justo e tem todo o poder. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muitos têm se utilizado erroneamente desse texto do profeta Isaías para afirmar que o mal e o bem procedem de Deus. Eu não vou me deter nesses slides aqui, porque os próximos slides vão explicar esse verso. Então não há muito o que dizer aqui. Os próximos slides vão explicar especialmente a palavra mal nesse sentido. E o contexto em que Isaías 45 está escrito. O contexto que Isaías 45 está escrito não é um contexto de princípios. É um contexto que está narrando uma realidade que as pessoas estão vivendo. Então não se pode tirar, por exemplo, valores, princípios desse texto aqui e torná-los como dogma. Então nós vamos para os próximos slides para a gente entender isso aqui. Sabemos que o caráter de Deus é benigno. Bom e reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. O Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura, da colheita, ou seja, este princípio afirma que a humanidade colhe o que planta.
É a lei da causa e do efeito. Elifas, um dos amigos de Jó, faz uso desse princípio para afirmar: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4:8. Eu não gosto de usar esse texto, né, essa fala do Elifas, ainda que o Elifas tenha ali o texto 4 e 5, você vai ler lá, você vai ver uma perspectiva interessante, mas eu prefiro usar Gálatas 6 e 7. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Porque a gente precisa ter certo cuidado com a teologia dos irmãos, dos amigos de Jó. Os amigos de Jó nem sempre desenvolveram uma teologia coerente com a realidade bíblica. Por exemplo, alguns dos amigos de Jó diziam assim: só sofre quem está em pecado. E a gente sabe que isso não é verdade. Não é o caso do Elifas, ainda que de algum modo ele possa lançar um princípio, mas eu prefiro o Gálatas 6 e 7, porque Gálatas 6 e 7 ali lança princípios, tudo que o homem plantar na realidade imediata, né, existencial, e de fato isso é verdade, tudo que o homem plantar isso também colherá. Mas o sofrimento não vem apenas para aqueles que cometeram pecados. Encontramos tal princípio no livro de Salmos, onde os salmistas em vários poemas afirmam que Deus é bom e justo, por isso ele recompensa os bons e pune os maus, né? Salmo 1:6. Nós temos também no Novo Testamento o mesmo princípio em 1 Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. É inegável que Deus, né? Deus cuida e ama todas as suas criaturas, mas ele tem um amor específico e incondicional pelos seus servos, né? Porque ele nos elegeu, nos salvou, nos redimiu e assim por diante. Deus é um ser em equilíbrio. Há também aqueles que utilizam o texto de Isaías citado acima para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio. Ele é tanto bom quanto mal, né? No entanto, sabemos que o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal, conforme nos diz o apóstolo João na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal no sentido moral. As escrituras sagradas afirmam que, porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. Isaías 6 e 3. A palavra mal, né, aqui vai explicar, né, não sei por que faz essa citação, inicia uma coisa lá no início num tópico, depois vai tentar fazer a explicação num outro tópico. Acho que os comentaristas da CPAD precisariam melhorar isso aí. A palavra mal em Isaías 45, verso 7 se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos. Eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Neste contexto e em outros onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Deus usa Ciro para abater as nações, como o verso 1 do capítulo 45 de Isaías aponta aqui, e o texto está aqui no slide para você ler. Então, como eu disse lá no início, a explicação está aqui sobre Deus trazer o mal, né? E esse texto de Isaías 45, verso 7 é muito específico para uma realidade. O mal no sentido ali é a punição para Israel. E Ciro era o agente dessa punição. Não é o mal moral. Não é o mal moral ou o mal geral. É porque Deus trouxe a punição. Então é importante, né, como eu disse, não se pode usar esse texto para extrair princípios e aferir a Deus como autor do mal. Porque esse texto não fala sobre isso. Já no versículo 8, Deus promete salvação, que é paz, e justiça, que é punição pelo mal. Os outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá em 2 Reis 22:16 foram punição pelo pecado. O texto diz: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar. Ou seja, eu trarei calamidade, eu trarei destruição sobre os moradores, sobre esse lugar, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Não é o mal moral, não é o pecado que Deus traz. Nesse sentido, os textos estão bem claros, e a Bíblia deixa isso bem claro, até porque todas essas palavras são usadas dentro de um contexto onde Deus está punindo o mal moral, não trazendo o mal moral.
Tal verdade revela justiça e não maldade. Deus não é criador do mal moral, entretanto, como um Deus santo, ele traz juízo ao pecador, porque todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Isso aqui é importante que o professor explore isso com seus alunos. Deus não é autor do mal moral, mas ele pune o mal moral. Ele não é o autor do pecado. Ele não é o autor da imoralidade, da violência, de todas essas coisas perversas. Mas ele pune. E por isso, na perspectiva dos homens caídos, Deus está sendo mal. Mas Deus não está sendo mal. Você imagine que alguém, né, uma coisa absolutamente absurda, mas imagine que alguém faça um mal para um filho seu. Você gostaria que essa pessoa nunca passasse por um julgamento e nunca fosse preso? Você gostaria disso? É óbvio que não. Por quê? Porque na sua concepção isso é justiça. E quando as pessoas más, elas violam as leis de Deus, elas blasfemam de Deus, elas se apegam ao mal moral, à violência, à imoralidade, à idolatria, e Deus os pune, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Deus está punindo o mal, não sendo mal, sendo justo. Terceiro tópico, o cristão e o sofrimento. O problema do sofrimento. Vivemos em uma sociedade hedonista onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. As escrituras sagradas não descartam o sofrimento, pois segundo o profeta Isaías, o Messias seria um homem de dores, né? Já falei sobre isso. A cultura hedonista, e eu já falei sobre isso, só mais para realinhar, a cultura hedonista, e é importante que o professor discuta isso com seus alunos, está produzindo uma geração, ou mais de uma geração, de homens e mulheres fracos, inúteis. Vivemos na era da autoajuda, da confissão positiva, dos coaches e etc. Esses querem banir a dor e o sofrimento da existência humana. Entretanto, se esquecem do que Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mais uma vez eu repito, né? A própria filosofia, muitos ramos da filosofia vão dizer: o sofrimento é absolutamente salutar para o crescimento, para o fortalecimento, para a robustez de um homem. De um homem. Olha, você percebe a cultura. O que a cultura está fazendo? Alguém que está me ouvindo, me assistindo nessa aula, vocês já assistiram lá aquela série de filmes da Marvel lá, dos Vingadores? Vocês assistiram o filme Capitã Marvel? Vocês assistiram o filme sobre o Predador, que tem aquela meninazinha que vence o Predador? Vocês assistiram? Olha só, tem uma coisa que aqui é interessante sobre isso. Sabe o que é? É que a maioria dos heróis, eles passam por um processo. Eles sofrem, se fortalecem, aprendem e então se tornam o herói. E é engraçado que a Capitã Marvel não passou por esse processo. É engraçado que a meninazinha lá que vence o Predador também não passou pelo processo. Qual é a ideia ali? Que ela descobriu a força dentro dela mesmo. Tá? Ela encontrou a força dentro dela mesma. Ela não precisou passar por um processo. Ela não precisou amadurecer. Ela não precisou sofrer, entender a realidade. Ela precisou achar a força dentro dela mesma. Isso é absolutamente uma perversão da cultura, porque isso é impossível. Como diz a frase que eu citei agora há pouco: tempos bons traz homens fracos. Homens fracos traz tempos difíceis, mas tempos difíceis faz homens fortes. Essa é a realidade da humanidade, da existência. Não existe essa ideia: a Capitã Marvel descobriu o poder dela interior. A meninazinha lá que luta contra o Predador encontrou o poder dela no próprio interior. Não existe isso. Isso é uma perversão da cultura. E o professor precisa falar isso com seus alunos. Existe uma perversão da cultura. De que a gente não pode sofrer, que se a gente sofrer alguma coisa é Deus sendo mal com a gente, sendo perverso com a gente. Não, é absolutamente não. Veja o que H. Dieterlen afirmou depois de meditar a respeito do sofrimento do justo. Tudo depende do modo por que se sofre. Né? O apóstolo Pedro fala isso. Né? O apóstolo Pedro fala: se você sofre por causa de Cristo, então é glória. Mas se você sofre porque faz o mal, então é vergonha. Né? Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Né? Paulo diz lá em Coríntios que
Nós somos atribulados para sermos consolados, para que com a mesma consolação que formos consolados, possamos consolar outros. Ou seja, Deus nos fortalece quando nós sofremos, para que nós podemos ajudar outros. Sabemos que no final todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que nele confiam. Romanos 8:28. O sofrimento. Lutero, em um debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Não tem essa. Nós não podemos cair nessa ideia abjeta da cultura moderna de eliminar o sofrimento. O sofrimento é necessário, como diz pastor Luiz Saião, eu já citei aqui nessa aula, vou citar de novo, que sem um sofrimento nós não entraríamos naquele processo de abstração e conhecimento de nós mesmos e de Deus. E como diz o Luiz Felipe Pondé, sem o sofrimento nós seríamos bem mais idiotas do que somos. Então nós não podemos cair nesse engodo que a cultura moderna, nos filmes, nos livros, nas escolas, estão impondo sobre os jovens, de que o sofrimento é um problema de Deus, que Deus, quando nós sofremos, Deus nos está fazendo mal, é culpa de Deus que nós sofremos, é culpa de Deus que as pessoas sofrem. Não, não é culpa de Deus as pessoas sofrem. A culpa do sofrimento das pessoas são das consequências do pecado. Para o cristão, Deus entende e conhece nossa dor, e Ele não se ausenta de nós em meio às aflições. Isso aqui é muito importante, especialmente para nós cristãos. A dor, o sofrimento, as tragédias na nossa vida, elas são inerentes à nossa existência. Todos nós um dia vai passar por dificuldades. Como vocês que nos acompanham aqui sabem, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, tive que fazer a amputação da minha perna, mas em nenhum momento eu pensei que isso era maldade de Deus. Muito pelo contrário. Muitas vezes no sofrimento, muitas vezes no medo, eu encontrei Deus falando comigo, me consolando, me trazendo esperança, me trazendo alegria. Não é culpa de Deus quando nós sofremos. E quando nós sofremos, nós temos, como disse Russell Shedd, quando nós sofremos, nós temos uma oportunidade de nos aproximar mais de Deus. Não podemos nos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento. Esse é o medo que as pessoas devem ter. De pecar e entender que o pecado sempre trará sofrimento. Uma menina que vive uma vida imoral, se prostituindo, pode pegar uma doença venérea, pode ter uma gravidez indesejada, isso será um problema. Ou um jovem, da mesma forma, que se envolve com droga, que se envolve com a criminalidade, ou alguém que se envolve com ateísmo, que perde a esperança, que entra em depressão. O pecado sempre trará sofrimento e nós precisamos confiar em Deus para que nós possamos estar seguros. Deus é maior que todo sofrimento. Deus é soberano e maior do que toda dor que venhamos enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao sofrimento. Jó foi provado pela dor e viu quanto Deus é poderoso. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus desígnios podem ser impedidos. Eliú, um dos amigos de Jó, afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Jó 36:26. Uma tentativa de explicar a grandeza e a majestade do Senhor. Ele fala a respeito da ação de Deus nas 4 estações do ano. O Deus que controla as estações do ano é o mesmo que tem controle das nossas vidas. Ele não erra. Confie no Senhor e você verá que assim como o verão, o outono, o inverno e a primavera são sazonais, assim são os momentos difíceis da vida. Ou seja, assim como o verão passa, assim como a primavera passa, o outono passa, o inverno passa e volta de novo, os sofrimentos vão e vêm até o dia da glorificação. Nossa conclusão. Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda. Já falamos sobre isso muitas vezes. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que ele é justo e não pode tolerar o pecado, né? A cultura, né? O diabo usando a cultura está cada vez mais cegando as pessoas. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Deus não é mau, mas pune o mal. E os pecadores
querem, eles como mal sendo punidos por causa do seu mal, querem aferir a Deus como mal. Mas Deus é sempre bom, a bondade é um dos seus atributos. Bom, você que usa slides em sua igreja, os slides produzidos aqui pelo EBD em Foco, então tire uma foto de você ministrando e nos envie. Acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando do conteúdo da assinatura, né, os slides de jovens e os slides de adultos, mais os bônus. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.